E a grande notícia desta manhã é que o Inter tem fechado para a próxima temporada. Na verdade, um candidato à eleição do Inter tem fechado para a próxima temporada, Abel Braga e D'Alessandro. E são nomes 100% confirmados. E além disso, também um outro jornalista trouxe um terceiro nome. Chegaria para ser o diretor executivo de futebol do Inter da próxima temporada. Outra coisa que eu quero te trazer é sobre a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve fazer nesta noite de quinta-feira contra a equipe do Vasco da Gama no estádio de São Januário, sobre essa dúvida principal na lateral direita. Joga Igor Gomes? É isso que eu quero te trazer no vídeo hoje, então só antes de começar, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Internacional aqui no vídeo de hoje. Eu quero começar aqui falando e perguntando para vocês o teu palpite para o jogo de hoje do Inter contra a equipe do Vasco. Quanto que tu acha que vai ser esse placar? Eu acho que o Inter vence esse jogo com dificuldades, é um jogo muito complicado, fora de casa, pressão da torcida do Vasco. O Vasco é um time que vem jogando bem nessa reta final de Campeonato Brasileiro, muito por causa da chegada do Ramon Dias, né? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos do Vasco foi uma derrota, um empate, 3 vitórias, e é um time que é muito forte dentro do seu estádio, que é o São Januário. Então é um jogo complicado que o Inter vai ter, mas eu acho que o Inter vence esse jogo tomando gol, tá? Acho que o Inter vence por 2-1, mas deixa aí nos comentários o teu palpite para essa partida. E falando exatamente sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, sobre essa escalação, eu acho que é uma escalação muito fácil de definir, com exceção da lateral direito, que é essa grande dúvida, né? Com não treino, por exemplo, do Fabrício Busto na terça-feira, tendo sentido algo no tornozelo direito. No treino de ontem, que foi o treino na quarta-feira, o último treino antes do jogo contra o Vasco, né, o Igor Gomes ter sido o lateral direito da atividade. Então, tudo isso leva a crer, né, com o último treino que o Cudê fez, na verdade, com os últimos 2 treinos que o Cudê fez, o Igor Gomes foi o cara da lateral direita. Então, a tendência é que o Igor Gomes seja o lateral direito para esse jogo contra o Vasco. E aí a tendência de escalação fica com o Sérgio Rocher no gol, Igor Gomes na lateral direita, o Vitão, o Mercado e o René, o Johnny, o Arangues, o Maurício, o Alan Patrick e o Wanderson, na frente o Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Lembrando que para essa partida contra o Vasco, o Inter tem 9 jogadores que estão com 2 cartões amarelos e caso tomem cartão estarão de fora do jogo contra o Curitiba no fim de semana. São eles os 2 zagueiros, Vitão e Mercado, ambos estão com 2 cartões amarelos. Aí os reservas, Bruno Henrique, Gustavo Campanharo e também o Luca. Maurício e Johnny também são jogadores que estão amarelados, junto com o Wanderson. E também o Matheus Dias, mas o Matheus Dias nem vou colocar nesse balaio que está com a seleção brasileira. Mas esses 9 jogadores aí estão com 2 cartões amarelos e caso tomem cartão hoje contra o Vasco, ficarão de fora do confronto contra o Curitiba no fim de semana no estádio Beira-Rio, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre 2 informações que foram confirmadas, né? E são 2 nomes que eu já tinha trazido, eu acho que há uma semana e meia atrás, mas esses nomes ainda não eram tidos como confirmados. Só que, principalmente não eram tidos confirmados sobre a chapa que contratou esses nomes para o Inter caso vença, que é a chapa Roberto Melo, que é a chapa da oposição do Internacional. Roberto Melo, que foi um vice-presidente de futebol do Inter dos anos de 2017, 18 e também 2019, tá bom? E agora ele é candidato à presidência do Inter e, segundo informações, até mesmo quem traz essas informações é o próprio assessor do Roberto Melo, que é o Orestes, diz que, e outros jornalistas também trouxeram, Lucas Fontes trouxe essa informação, o JB trouxe essa informação, o Meneghetti trouxe essa informação, que é realmente do fechamento de D'Alessandro para ser o gerente esportivo do Internacional, né, barra ali um coordenador técnico, e o Abel Braga, esses 2 caras que fariam esse elo entre o vestiário e a direção do Inter, e eles chegariam para comandar o vestiário do Internacional no lugar do Magrão, que deve deixar o Inter no fim da temporada, caso o Alessandro Barcelos não seja reeleito, ou não seja reeleito.
Vale destacar, tá aqui exatamente essa situação. Roberto Melo, Abel Braga e D'Alessandro. Alessandro Barcelos, Magrão. Então, são exatamente os profissionais que devem atuar em cada gestão, e vai depender em qual gestão tu vai optar e escolher, tá? Lembrando que o D'Alessandro nunca exerceu esse cargo dentro do Inter, né? A primeira vez que ele tá fazendo isso no Cruzeiro. E o Abel Braga também é a primeira vez que ele exerce esse cargo depois de ter se aposentado como treinador de futebol. E hoje ele faz isso, por exemplo, no Vasco da Gama, tá bom? Mas são dois nomes que estão confirmados. D'Alessandro e Abel Braga vão compor a gestão Roberto Melo caso ele vença as eleições. Enquanto o presidente Alessandro Barcelos vai ter principalmente a manutenção do Magrão, que fez uma excelente temporada como gerente esportivo do Inter e deu aquela mudança de vestiário, aquela mudança mais enérgica que o Inter precisava dentro do vestiário. Mas não para por aí, tá? A questão Roberto Melo, porque mais uma vez o Meneghetti confirmou a informação de quem que vai ser o diretor executivo do Roberto Melo, que será Alexandre Matos. Na semana passada, eu trouxe informação que o Roberto Melo estava entre dois executivos. O Rodrigo Caetano, né, que hoje está no Atlético Mineiro e vai sair do Atlético no fim da temporada, e o Alexandre Matos. Só que o Roberto Melo pensa na manutenção do Eduardo Cudê para a próxima temporada, apesar de eu não ter certeza que isso vai acontecer, porque o Cudê já deixou muito bem claro que só vai falar sobre renovação de contrato no fim da temporada, mas deixou muito bem claro que é muito amigo do presidente Alessandro Barcelos e deu a entender que ele só deve permanecer caso o Barcelos seja reeleito. Mas mesmo imaginando que o Roberto Melo queira o Eduardo Cudê para 2024, o Cudê e o Rodrigo Caetano não têm uma relação boa. O Cudê, quando chegou aqui, disse: olha, eu tive o desprazer de trabalhar 2 vezes com o executivo que hoje está no Atlético Mineiro, que é o Rodrigo Caetano. Então, devido a esse fato, o Melo descartou essa possibilidade do Caetano. E aí foi para o nome do Alexandre Matos, que é o diretor executivo hoje do Atlético Paranaense, ficou muito tempo no Palmeiras, é um dos caras assim que é bastante conhecido nesse mercado de diretores executivos, assim, é um cara que ganhou muitos títulos, ganhou, por exemplo, né, recentemente com o Atlético Paranaense, ganhou, por exemplo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, então é um cara ali que tem um currículo até que interessante, né? Também teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro, né? Antes do Cruzeiro ser comprado pelo Ronaldo Fenômeno, após a compra do Ronaldo Fenômeno ele foi demitido, mas ele que fez aquela negociação do Vitor Roque, porque ele sabia as minúcias do contrato, e aí ele que falou pro Atlético Paranaense comprar esse jogador, e aí o resto é história, e agora o jogador tá vendido por 60 milhões de euros pro Barcelona. Mas a gestão Roberto Melo seria composta por esses 3 nomes dentro do futebol: Abel Braga, D'Alessandro e o Alexandre Matos, tá bom? O presidente Alessandro Barcelos ainda não definiu exatamente essa situação, porque ele tá focado nesses últimos 10 jogos de Campeonato Brasileiro que o Inter tem, e é um foco pro Inter para classificar para a Libertadores no próximo ano. Mas certamente vai ter, obviamente, aí é 100% certo, caso o Barcelos seja reeleito, a permanência do Eduardo Cudê, juntamente com o Magrão, que deve seguir ali como um gerente esportivo, e aí o Inter até pode ter a adição de um coordenador técnico e também de um diretor executivo de futebol, tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre esses nomes que estão sendo cogitados e fechados já, né? Porque 100% certo que esses 3 nomes, segundo as informações trazidas, vão estar com o Roberto Melo. Então deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Um grande abraço para vocês, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!